Em meio ao verde uniforme. Um conto por Ivana Cardoso. Eucalipto aqui, eucalipto acolá. Tem alguém aqui? Olá? Árvores iguais, altas e retas, organizadas em filas diretas. Vem comigo investigar. Muitas diversidades a encontrar. Os eucaliptos tão altos, há aves para todos os lados. Algumas voam como saíras, outras saltitam como corruíras, mas todas têm o seu lugar e sabem muito bem respeitar. Então, venha descobrir toda essa diversidade a florir. Em cada canto desse lugar, há muito a se investigar. Hoje vamos viajar até o sul do estado da Bahia, onde há muito, muito tempo existia uma floresta incrível, repleta de árvores frondosas e verdes, que se estendia por muitos quilômetros e abrigava várias dimensões da diversidade de aves. Imagine, amiguinho, que as aves são todas diferentes umas das outras. Algumas aves são grandes, outras são pequenas. Algumas têm penas coloridas, outras não. Cada espécie tem sua própria identidade. Chamamos isso de diversidade taxonômica. Taxon o quê? É como o número de aves diferentes que tem naquele lugar. Bentivis, curruíras, sanhaços. Quanto mais aves diferentes tivermos, maior a diversidade taxonômica vai ser. Porém, a diversidade vai além da aparência. Cada espécie tem um papel especial e único na floresta. Algumas caçam insetos, outras comem frutos e espalham suas sementes. Chamamos isso de diversidade funcional. Afinal, se todas as aves que há em uma floresta comerem a mesma coisa, não haverá muita diversidade, não é mesmo? É como se fosse uma festa de aniversário, em que todo mundo só quer comer coxinha e os pães de queijo ficam lá esquecidos em um canto. Quanto mais diferentes forem as aves entre si, maior será a diversidade funcional delas. Todas as aves são parentes. Algumas são mais próximas, como irmãos, e outras são mais distantes, como primos. E outras são mais distantes ainda, como aquele seu primo muito distante que você até sabe que são aparentados, mas que não tem nada a ver com você. Mas todas juntas formam uma família com uma história comum ao longo do tempo. Chamamos isso de diversidade filogenética. Se todas as aves forem parentes próximas, a diversidade filogenética será menor. Seria como uma festa de aniversário, apenas com seus pais, irmãos e talvez um primo perdido. Se as aves forem menos aparentadas, teremos uma diversidade filogenética mais alta. Um dia, os humanos chegaram na floresta da nossa história e decidiram mudar tudo. Eles cortaram pedaços da floresta e criaram novos ambientes, entre eles as plantações de eucalipto. Esses novos ambientes estão espalhados até hoje pela paisagem onde era a antiga floresta. Com essa mudança no ambiente, cientistas foram investigar se essas plantações de eucalipto poderiam abrigar os diversos tipos da diversidade de aves. Aquela diversidade taxonômica, funcional e filogenética que falei acima, lembra? Quantas aves diferentes existem, como elas são e quão aparentadas elas são entre si. Então, as cientistas foram a campo investigar como eram essas plantações. Veja, as plantações são diferentes entre si. Algumas têm bastante plantinhas crescendo próximas ao chão. Essas plantinhas podem servir como abrigo e fornecer comida para aves que vivem nas plantações. Sim! E veja, algumas plantações possuem muitos pedaços da antiga floresta à sua volta. Outras não possuem tantos. Que interessante!
Será que essas características podem influenciar vários tipos da diversidade de aves nas plantações de eucalipto? E lá foram nossas cientistas investigar. Elas colocaram redes de neblina nas plantações para registrar as diferentes aves que estavam lá. As redes de neblina são como redes de pesca, mas ficam abertas em pé, do chão até 2,5 metros de altura. 2,5 metros é mais ou menos a altura de uma criança sobre os ombros de um adulto. As aves não enxergam essas redes e acabam se enrolando nelas. Então, cientistas retiram cuidadosamente cada ave da rede. Marcam ela com uma pulseirinha chamada anilha e a soltam de volta no seu habitat. Não se preocupe, as cientistas tomam muito cuidado para que nenhuma avezinha se machuque, e elas são muito bem treinadas para fazer isso. Fazendo essa investigação, nossas cientistas descobriram que essas características influenciam sim várias características da diversidade de aves nas plantações de eucalipto. Quanto mais aquelas plantas baixinhas que cobrem o chão da floresta, arbustos e algumas árvores mais baixas, e menos pedaços de floresta nativa ao redor das plantações, mais aves diferentes teremos, com papéis especiais e que pertencem a uma grande família, com muitos parentes próximos e distantes. Ou seja, nessas condições de maior número de plantas no subbosque e menos fragmentos florestais, maior será a diversidade de aves. Todos os tipos de diversidade de aves. Assim, os humanos entenderam que precisavam proteger as aves das plantações, garantindo a presença de muitas plantinhas crescendo e evitando dividir a floresta que ainda resta em mais fragmentos. Não se engane, meu amigo. Em meio a essa folhagem, pequenos seres fazem abrigo e enchem de alegria a paisagem. Em algumas plantações de eucalipto, muitas aves vivem sim, cantando seu canto bonito e sendo parte do jardim. Talvez seja difícil notar entre tantas árvores iguais, mas se pararmos para observar, encontraremos um mundo de paz. Aves que fazem seu lar em meio ao verde uniforme e nos lembram de respeitar a natureza multiforme. Gostou dessa história? E o que acha de ouvir um cientista falando um pouquinho mais sobre? Confere só! Oi, pessoal! Meu nome é Ivana Cardoso e hoje eu venho contar para vocês um pouco sobre a pesquisa que eu realizei durante o mestrado e que deu origem ao conto que vocês acabaram de ouvir. O verde uniforme que nomeia o conto se refere a plantações de apenas um tipo de árvore, nesse caso, o eucalipto. Essas plantações são estabelecidas principalmente para gerar algum tipo de lucro, como aquele gerado a partir da venda da madeira ou da produção de papel. As áreas destinadas a essas plantações de árvores têm aumentado, enquanto as áreas destinadas a ambientes naturais, como a floresta, têm diminuído. E isso tem deixado uma pergunta no ar, que é: será que essas plantações conseguem abrigar os animais assim como a floresta abriga? Meus colaboradores e eu tentamos responder a essa pergunta estudando aves em plantações de eucalipto no sul do estado da Bahia. E nós descobrimos algumas condições que ajudam essas plantações a abrigar as aves. Essas condições são menos pedaços de floresta ao redor das plantações e mais plantas como arbustos, por exemplo, dentro dessas plantações. Então, quanto mais pedaços de floresta nós tivermos, menos aves diferentes nós vamos encontrar dentro dessas plantações de eucalipto. Mas não é ter menos floresta que é bom, e sim ter menos pedaços dessa floresta ao redor das plantações. Então, o que a gente precisa fazer para ter mais aves diferentes dentro das plantações de eucalipto é evitar dividir os pedaços de floresta que nós já temos em pedaços ainda menores. Quanto mais plantas nós tivermos dentro das plantações, mais aves diferentes nós vamos encontrar dentro dessas plantações, porque essas plantas podem
por exemplo, produzir frutas que vão servir de alimento para essas aves. Então, para que essas plantações de eucalipto abriguem mais aves diferentes, além de evitar dividir os pedaços de floresta que já existem ao redor dessas plantações, a gente também precisa garantir que essas plantações tenham plantinhas dentro dela. Então é isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Muito obrigada por terem ouvido ao conto e ao áudio que explica um pouco mais sobre a minha pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e que esse conto tenha acrescentado algo a vocês de alguma maneira. Um abraço e até a próxima!